Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar início ao nosso próximo conteúdo, que é ligações químicas, tá? Vocês vão ver que são 4 tipos de ligação: a iônica, né? A covalente dativa e a metálica, tá? As 3 primeiras, a gente vai fazer toda a parte de ligação, vamos desenhar os elementos, os elétrons e tal. A metálica vai ficar só na parte da teoria, tá bom? Ligação química, então, qual é a base? É a regra do octeto. Eu tenho que lembrar que, para um elemento ficar estável, ele precisa de 8 elétrons na camada de valência, tá? E o que acontece? Eu tenho elementos, por exemplo, da família 1A e 2A, que eles têm 2 elétrons nessa camada, ou 1 elétron, mas na anterior eles já têm 8. Então, para eles compensa perder 1 elétron ou perder 2 e voltar a ter 8. Enquanto a partir da família 4A é muito mais vantajoso se ganhar elétrons até ter 8 do que perder, tá? Então, um elemento, por exemplo, que está na 6A, falta só 2 elétrons para ter 8. Então, compensa ele ganhar 2 do que ele perder 6, tá? Aí, nós temos algumas exceções da regra do octeto. A primeira exceção, hidrogênio, ele só tem 1 elétron e fica estável com 2. E ele é um elemento que nunca vai perder elétrons, ou ele ganha de alguém, ou ele vai compartilhar. O hélio, que por mais que ele tenha só 2 elétrons na sua camada mais externa, né? Ele é considerado um gás nobre. Inclusive, se você olhar na tabela, ele é o primeiro elemento lá da família 8A. Porém, ele não tem 8 elétrons, ele só tem 2. E os gases nobres? Não é que ele seja uma exceção da regra do octeto, os gases nobres, mas é porque ele já tem 8 elétrons, então eles não fazem ligação, tá? Porque eles já estão, teoricamente, estáveis. Os gases nobres, normalmente, não fazem ligação nem entre eles. E aí, por causa desse nome, gases nobres, tá? Como se eles fossem os nobres da tabela periódica, não se misturam com mais ninguém. Aí, nós temos a ligação iônica, tá? Todo esse arquivo eu vou mandar para vocês, vai estar lá no muralzinho. A ligação iônica, então, é entre um elemento que perde e um elemento que ganha, tá? O A aqui na tabelinha está representando aquele elemento que vai perder elétrons. Quem sempre perde elétrons? Família 1A e 2A. Então, essa é a principal característica. Se algum elemento pertencer à família 1A e 2A, é ligação iônica. Não preciso mais se preocupar com o resto, eu já sei que eles vão perder e o outro elemento vai ganhar. Quem é o outro elemento? São os ametais, semimetais e o hidrogênio, estão representados pelo elemento B, tá? Que são da família 3A, a família 7A. A 3A, ela tem uma exceção, tá? A 3A, se ela estiver ligada com elementos menores do que ela ganha. Se ela estiver ligada com elementos maiores do que ela perde, tá? Então, 3A tem uma regrinha aí própria. Então, o elemento A, porque perdeu elétrons, virou um cátion. O elemento B, porque ganhou um elétrons, virou um ânion. Aí tem os exemplos, tá? Esse eu tive que fazer no caderno daí. Esses exemplos, o primeiro, NaCl. O Na é da família 1A, então ele só tem 1 elétrons. Na hora de fazer o desenho, tá? Eu vou desenhar um elementinho. Aí no desenho, pessoal, eu coloco como regra para ficar fácil de identificar. Então, sempre o desenho de um elemento tem que ser diferente do outro. Então, o Na eu fiz uma estrelinha. O Cl está na família 7A, então ele tem 7 elétrons. Então, para o Cl eu fiz 7 bolinhas, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bolinhas. Então, o desenho de um tem que ser diferente do outro. Então, o Na, porque ele está na família 1A, ele perde e o Cl ganha. Lembrando que quem perde tem que perder todos os seus elétrons. E quem ganha tem que ganhar todos os elétrons até chegar a 8. Tá? Então, o Cl tem 7, falta quanto para 8? 1. E o Na tem 1 para doar. Então, o Na doou para o Cl. Então, o símbolo é a flechinha. Então, o Na ficou mais, porque perdeu um elétron. Cl ficou negativo, porque ganhou um elétron. 1 com 1 se anula. Então, NaCl. O exemplo 2 é o MgCl. Mg, família 2A, tá? Então, ele tem 2 elétrons. Então, ele tem que perder 2 elétrons. Cl está na família 7A. Ele tem 7 elétrons, só pode ganhar 1 para chegar a 8 elétrons. Então, eu desenho o Mg com 2 desenhos, porque ele tem 2 elétrons. Cl com 7. Esse Mg doou o elétron para o Cl.
Então, o Cl agora tá com 8. Mas o Mg perdendo 1, ele tem que perder os 2. Então, por isso que eu desenhei outro Cl para poder doar o outro elétron, tá? Aí, o Mg ficou mais 2, porque ele perdeu 2 elétrons, e o Cl ficou negativo, porque ele só ganhou 1 elétron. E a minha fórmula vai ficar MgCl2. Tem duas maneiras. Uma é a regrinha da flechinha, o valor de cima vem aqui embaixo, o valor de cima vem aqui embaixo, sentido contrário, tá? Faz um X mesmo. Então, o 2 vai parar aqui embaixo, aqui eu tenho 1, que eu posso colocar ou não. Ou eu conto a quantidade, eu usei só 1 Mg, então 1 Mg. Cl eu usei 2, então 2 Cls. Para montar a fórmula, sempre quem tem a menor quantidade de elétrons vem primeiro, quem tem a maior quantidade vem depois. Então, por isso, MgCl, tá? Aí, nós temos a ligação covalente. Os mesmos exemplos já estão no arquivo para vocês. O que é a ligação covalente? A covalente é quando eu tenho dois elementos que têm tendência a ganhar elétrons, tá? Então, os dois têm tendência a ganhar. Ou seja, eu não tenho ninguém da 1A e nem da 2A. Então, aqui o primeiro exemplo, hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio não tem família, ele tem um elétron. Fica estável com 2. Lembra que ele nunca perde, ele ganha ou compartilha. Aí, eu tenho o oxigênio que está na 6A. De 6 para 8 falta 2. Aí, eu faço a ligação entre eles. Então, aqui eu tenho o oxigênio com 6 elétrons, hidrogênio com 1. Faço um balãozinho, esse balão é o meu par eletrônico. Ficou com 7 e ficou com 2. O oxigênio ainda falta 1 para 8. Então, eu pego outro hidrogênio e faço a mesma ligação, tá? Por isso que forma H2O, que é minha água. Veja que o primeiro tem 2, porque eu usei 2 hidrogênios. E o segundo tem um oxigênio, tá? Porque eu usei só um oxigênio. Por isso que ficou, tá bom? Então, veja aí, ó. Então, eu tenho H2O, porque eu usei 2 hidrogênios e um oxigênio. Aí, eu já coloquei identificando o tipo de representação, tá? A gente tem aí 3 tipos de representação. A molecular, que é quando eu mostro só a quantidade dos elementos. A eletrônica, que é quando eu faço a flechinha ou os balãozinhos. E a estrutural, tá? Que é quando eu substituo cada balão por um tracinho, tá? Então, que nem tá aqui, ó. Aqui tem um balão, um tracinho. Um balão, um tracinho. Essa estrutural eu só posso fazer na ligação covalente, tá? Na ligação iônica não existe. Aí, eu tenho o segundo exemplo, que é o carbono com oxigênio. Carbono tá na 4A, 4 para 8 falta 4. O oxigênio tá na 6A, 6 para 8 falta 2. Então, eu desenho o carbono, aqui com 4 elétrons, um oxigênio com 6 e o outro com 6. Tá? E aí, eu faço 2 balãozinhos para cada. Então, o carbono fez 2 ligações com esse, ficou com 6. Fez mais 2 com esse, ficou com 8. Aí, de novo, CO2 é molecular, carbono, oxigênio, usei quantos oxigênios? 2, por isso que eu indiquei o 2 aqui embaixo. A estrutural, 2 balãozinhos virou 2 risquinhos, 2 balãozinhos virou 2 risquinhos. Aí, relembrando, carbono tem 4 elétrons, então ele é o menor, ficou na frente. Oxigênio tem mais elétrons, ficou depois, tá? E aí, nós temos o terceiro tipo, que é a ligação covalente dativa, tá? O que é a ligação covalente dativa? É quando eu tenho um elemento que já está estável, ou seja, já tem os seus 8 elétrons, e um outro elemento que necessita de 2. Obrigatoriamente 2, tá bom? Aí, vamos por exemplo, aqui é SO2. O enxofre está na família 6A, 2 elétrons para 8, oxigênio também. Então, eu desenho enxofre no meio e 2 oxigênios. Fez 2 balãozinhos com esse oxigênio, ficou com 8, ficou com 8. Mas ainda sobrou um oxigênio. Então, eu faço uma ligação dativa. Eu circulo, faço um quadradinho entre 2 oxigênios com a flechinha. Significa o quê? Que ele está compartilhando e esse está recebendo. Ele não está doando, que nem a ligação iônica, que é só flechinha, tá? Esse quadradinho significa justamente isso, que ele está compartilhando. Os elétrons pertencem só ao enxofre, mas ele está compartilhando com o oxigênio,
tá? É balãozinho por quê? Porque agora os dois elétrons pertencem aos dois. E aqui pertence ao enxofre, mas ele está compartilhando com o oxigênio. Por isso que é uma ligação dativa. Aí nós vamos ter o terceiro tipo, né? Tá aqui o exemplo também. Aí as formas que eu falei para vocês, molecular, eletrônica e estrutural, alguns exemplos. E a ligação metálica, tá? A ligação metálica só acontece entre metais. Normalmente os metais lá da família B, tá? Aí eles têm uma forma diferente de se relacionar. E eles formam, então, algumas características. Então, os metais, por esse tipo de ligação, se tornam sólidos, com exceção do mercúrio, que é um líquido, mas se romper ali, ele vai virar um líquido meio pastoso, ele tem uma estrutura um pouquinho diferente. São brilhantes, eles apresentam ponto de fusão e de ebulição, normalmente altos e muito baixos, tá? Então, aí, do sólido para virar líquido, é uma temperatura muito alta, e de ebulição, então, é extremamente alta, chega aí a ser 3.000 graus, por exemplo. Então, eles apresentam cor prateada, né, com excesso do ouro, que é dourado, o cobre, que é avermelhado, mas eles apresentam uma cor característica. E os metais puros são formados por aglomeração de átomos, tá? Que são esses retículos cristalínicos ali que eu coloquei até o exemplo do desenho para vocês. E daí eles também apresentam, né, a ligação metálica. Então, como que é os elétrons? Eles ficam meio que soltinho ali, tá? E daí as características, as propriedades que eu tenho da ligação metálica, que é a maleabilidade, eu consigo, né, moldar o meu elemento. Condutibilidade, tá? Que eu consigo conduzir corrente elétrica e calor. E que eu consigo, ductibilidade, que eu consigo moldar, fazer fios com eles não vão se quebrar, por exemplo. Que nem cobre, eu consigo de uma barra fazer fios de cobre. Vai deixar de ter a mesma característica? Não, só vai mudar o seu estado físico, tá? O formato dele, tá bom? Então, esse é o nosso novo conteúdo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, me perguntem. Posteriormente, eu vou postar exercícios e daí mais um vídeo também com resolução de exercícios, tá bom? Beijinho!